Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando aqui para corrigir nossa atividade da sequência didática de matemática, grandezas e medidas, volume e capacidade. Inicialmente aí nós temos o ponto de partida, construindo cubos e caixas. E aí ele diz, material por aluno. O que é que você vai precisar para construir esses cubos e caixas? Planificação do cubo vai estar lá no anexo 1, Alguma parte do material já está aí, do que você vai precisar, já está aí na sua sequência didática. E a planificação da caixa, que está lá no anexo 2. Vocês vão precisar de tesoura, cola ou fita adesiva, tá certo? Junte-se a seus colegas, ou seja, ele pede que forme grupo de quatro alunos. Como não é possível, você pode fazer a quantidade de cubos que corresponde à quantidade de alunos que vai estar no seu grupo, tá certo? Junte-se a seus colegas e monte os cubos e as caixas que estão no anexo 1 e 2 desta atividade. Reserve. Uma das faces da caixa, que está lá no anexo 2, não deve ser colada, deve ficar como uma tampa. Quando ele pede aí no anexo 1, quando ele diz que lá no anexo 1 você vai formar cubos, são cubinhos desse, tá certo? Desse tipo aqui, ó. Ok? Lá no anexo 2, vocês vão montar uma caixa no formato de um bloco retangular, uma caixinha igual a essa, tá certo? Lembrando que uma das faces, ou seja, um dos lados da caixa, vai estar aberto, ok? E aí, você agora precisa de formar seu grupo. Como assim? Você pode construir os blocos uma quantidade suficiente, por exemplo, 8 blocos, tá ok? Ou imagine, que você tem aí seus coleguinhas, ok? E aí, digamos que Bianca construiu 2, Eduardo construiu 2, Caio construiu 2 e você construiu 2, dois cubozinhos. Cada componente do grupo confeccionou 2 cubinhos. No total aí são 8 cubinhos, tá certo? Lembrem disso, no total aí são 8 cubinhos, beleza? Reserve os cubinhos, guarde aí, deixe aí do lado. Você vai precisar deles, tá certo? Daqui a pouquinho. E aí, ele pede que você também utilize a caixa. A caixa que você que você montou no formato de um bloco retangular, ok? E aí ele diz, você montou lá na atividade 1, Lá na atividade 1, ele diz assim, material por aluno, cubos e caixas, montado no ponto de partida. Você montou no ponto de partida alguns cubinhos e uma caixa. A letra A. Encaixe os cubinhos que você tem em mãos nessa caixa. Você vai utilizar a caixinha agora. Você vai trazer ela, Vai pegar todos os blocos, todos os cubos que você formou, ou seja, os 2 blocos, os 2 cubos de de Bianca, os 2 cubos de Eduardo, os 2 cubos de Caio, Os 2 cubos de Caio e os 2 cubos que você formou. Então, no total aí, você vai ter 8 cubinhos, tá certo? Você vai ter 8 cubinhos. A letra A pede para você encaixar os cubinhos que foram formados por seu grupo dentro dessa caixa. Vamos lá? Ó. Vamos arrumar todos os cubinhos dentro dessa caixa. Ok? Ok, pronto, todos os cubinhos dentro da caixa. E aí a questão A, a questão B, melhor dizendo, ela diz o seguinte: todos os cubinhos construídos pelo seu grupo couberam na caixa, e aí a gente vai observar,
são 2 cubinhos seus, 2 cubinhos de Bianca, 2 cubinhos de Eduardo e 2 cubinhos de Caio. E aí, couberam todos dentro da caixa, sim ou não? Se você colocou a resposta não na letra B, você acertou, porque não coube, né? Não coube. Sobraram 2, não é verdade? Ó, sobraram 2 cubinhos fora. Tem 6 cubinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? E sobraram 2 fora da caixa. Então, não coube todos dentro da caixa. Beleza? Então, a resposta da letra B é não. Quantos cubinhos couberam no comprimento, na largura e na altura da caixa? Opa, vamos lá para a nossa letra C. Ele quer saber quantos cubinhos couberam no comprimento, na largura e na altura da caixa. Cubinhos no comprimento. Olá, quinto ano. Cubinhos no comprimento. Tá certo? Ó, comprimento. Quantos cubinhos? 1, 2, 3. 3 cubinhos, né? Couberam 3 cubinhos no comprimento da caixa. Se você colocou o número 3, você acertou. Ok? Agora, ainda analisando os cubinhos que estão dentro da caixa, ele diz: quantos cubinhos couberam na largura? Ó, largura da caixa. Largura da caixa. Quantos cubinhos couberam na largura da caixa? 1, 2. 2 cubinhos na largura. Ó, 2 cubinhos. Então, na largura, se você colocou 2, você acertou. Tá certo? Agora, e na altura da caixa? Quantos cubinhos couberam? Na altura, né? Ó, a altura é isso, ó, altura. Na altura da caixa. Altura, tá certo, ó? Na altura da caixa. Altura. Ó, quantos cubinhos couberam aqui na altura? Ó, altura. 1 cubinho. Se você colocou o número 1, você acertou, tá ok? Agora a letra D da questão, ela diz o seguinte, da atividade 1, quantos cubinhos ao todo couberam na caixa? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cubinhos, né? Se você colocou o número 6, você acertou. 6 cubinhos. A letra E. Qual o formato da caixa maior que você montou? Quinto ano. Se você colocou aí o nome paralelepípedo, paralelepípedo, você acertou. Se você colocou prisma, você também acertou, tá certo? Se você colocou aí um bloco retangular, você também acertou, certo? Bloco retangular, você também acertou. Uma dessas respostas está certa, tá ok? Na letra E, quando ele diz assim, qual o formato da caixa maior, que é essa, né? A caixinha maior. Qual o formato dela? Ela tem o formato de um paralelepípedo, ou de um prisma, ou de um bloco retangular, tá certo? Ou de um bloco retangular, ok? A letra F diz o seguinte, qual o formato das caixas menores montadas por você? Ou seja, as caixinhas menores que vocês montaram, como é o nome dessa forma? É um cubo. Quem colocou cubo, acertou. Tá certo? Agora veja só aí a letra G, o que é que ela pede. O que você entende que fez nessa atividade? Presta bem atenção, quinto ano. Vocês aí preencheram toda a caixa maior utilizando os cubinhos. Não foi verdade? O que vocês fizeram primeiro? Preencheram
Foi isso que ele pediu, né? Preencheram toda a caixa usando os cubinhos. Não foi isso que vocês fizeram? Né? Usando os cubinhos. Tá certo? E que dessa forma cabem quantos cubinhos? 6 cubinhos dentro da caixa, né? Ou vocês podem dizer também que o espaço ocupado pela caixa maior certo? É equivalente, ou seja, é igual, tá certo? É equivalente ou igual, a palavra equivalente tem o mesmo sentido de igual, é equivalente ao espaço ocupado, por 6 cubinhos, tá certo? Então foi isso que vocês fizeram. Quando ele pergunta aqui, o que você entende que fez nessa atividade? Vocês preencheram toda a caixa usando os cubinhos, né? Ou vocês podem dizerem também que o espaço ocupado pela caixa maior é equivalente ao espaço ocupado por 6 cubinhos. E aí, quinto ano, fica sabendo que a quantidade de cubinhos inseridos na caixa representa o volume, ou seja, cada cubinho desse colocado aqui dentro da caixa representa um volume, tá certo? Então nós temos 6 volumes aí, não é verdade? Ou seja, o volume da caixa é igual a 6 unidades, porque cada cubinho desse representa uma unidade. Considerando o cubinho como unidade de medida de volume, ou seja, cada cubinho desse é igual a unidade de volume. Significa dizer que dentro da caixinha nós temos aí 6 medidas, 6 unidades de volume. Não é verdade? Ok, beleza. Mas não termina por aí não, em quinto ano. Nós temos aí ainda a atividade 2. Não é verdade? Nós temos aí a atividade 2. Ó. Material por grupo. Cubos e caixas montados no ponto de partida. Nós ainda vamos utilizar os cubinhos e a caixa. Né? Nós vamos utilizar os cubinhos e também a nossa caixa produzida lá no ponto de partida, ok? E aí ele diz o seguinte, no ponto de partida você montou uma caixa em formato de bloco retangular e 2 cubos, perdão. Utilize os cubos e façam todas as composições possíveis de sólidos geométricos que tenha. Ou seja, você vai utilizar todos aqueles cubinhos que nós usamos, né? Que nós usamos, confeccionamos lá no ponto de partida. Agora nós vamos arrumar eles de várias formas, certo? Ver quantas formas nós podemos organizar esses cubinhos. Beleza? Vamos lá. Ele diz o seguinte: 8 unidades de volume, né? Nós temos aí 8 unidades de volume. E aí nós temos algumas arrumações com esses blocos. Vamos ver de quantas formas diferentes nós podemos arrumar esses bloquinhos. Beleza? Vamos lá. Nós podemos arrumar eles assim, ó, da seguinte forma. Enfileirado, né? Um atrás do outro, certo? Um atrás do outro, né?
E aqui nós temos uma forma de arrumar, né? Então, uma. Outra forma é colocarmos um em cima do outro em forma de torre, né? Já temos duas maneiras de organizar esses cubinhos, tá ok? Nós podemos colocar um em cima do outro aqui, ó, formando uma torre, ok? Beleza. É outra forma de arrumar esses cubinhos. E aí já temos duas formas, né? Existe outra forma de arrumar esses cubinhos, ó. Ó. Ok? É outra maneira de organizarmos esses cubinhos, ó. Então, três maneiras diferentes nós já temos. Mas existe mais uma, né? Outra forma de organizarmos os cubinhos. Olha quantas formas fomos contando aí já, né? 4 formas, ok? E aí nós temos mais uma forma de arrumar esses cubinhos, ó. Formando aí duas torres, tá ok? Ó, formas diferentes. Ó, formando aí duas torres, um em cima do outro. Então, 5 formas diferentes nós já temos aí, não é verdade? E aí nós podemos também organizar eles assim, ó. 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 Pronto. 6 formas diferentes nós conseguimos aí de arrumar esses cubinhos. Beleza? Então, se você colocou aí o número 6, você acertou. São as posições diferentes que nós temos, ok? Agora, na letra B, ele quer que você coloque aí 6 cubinhos arrumados de diferentes formas. Vamos ver quantas formas nós conseguimos arrumar esses cubinhos. Bora lá. Vamos lá. Aqui é uma forma, enfileirado, né? Um atrás do outro. Um atrás do outro. É uma forma. Podemos formar também aqui, ó, na forma de torre, né? É outra forma, já duas maneiras diferentes. Podemos colocar também em forma aqui, ó, de quadrado, ó. Não é verdade? 3 formas diferentes. Já encontramos aí, tá certo? Podemos colocar, ó, aqui, ó, também, ó, os 6 cubinhos. Agora com 6 na letra B, vamos trabalhar com 6. 2 torres, então 4 formas já, né? Nós encontramos aí, beleza. E aí também nós podemos encontrar essa outra forma de organizar os cubinhos, ó. Essa outra forma de organizar os cubinhos. Ó, 3, deixa 3 e coloca um em cima do outro, ó. Certo? É uma forma. E temos também essa forma aqui, né? Um em cima do outro. As 3 torrezinhas com 2. Então, nós encontramos aí, ó, 5 formas de montar esses cubinhos. Na letra B, quando ele pergunta quantas formas diferentes você pode formar com 6 cubinhos, nós temos aí o número 5. 5 formas diferentes. Agora, na letra C, ele diz o seguinte: 4 unidades de volume ou 4 cubos. Agora não mais 6. Agora são 4 cubos. Tá certo? São 4 cubos que nós vamos trabalhar com eles. Ok? E aí ele diz: quantas posições diferentes foram possíveis com os 4 cubos? Esses 4 cubinhos aqui, ó. 2, 4. Tá certo? Então vamos lá. Nós temos uma posição, né? Uma, ó, enfileirada, um atrás do outro. Temos também uma outra posição.
a torrezinha, um em cima do outro, né? Ó, a torre, um em cima do outro. Então, nós já temos aí duas posições diferentes, tá ok? Nós podemos também fazer aí tipo um quadrado, ó, né? Um do lado do outro. É mais uma posição. Então, 3 posições, tá certo? E aí nós temos também, nós podemos fazer o seguinte. Um do lado do outro, como nós já fizemos, em cima, a torre do lado. Então, conseguimos aí 4 posições, não é? Só verificando, ó. Um enfileirado, a torre, né? Fazendo a torrezinha com os blocos com os blocos. Então, 2 posições, né? A torrezinha com 2, um do lado, outro do outro, 2 torrezinhas, em forma do quadrado, né? Então, nós temos aí 4 posições. Quem colocou o número 4, acertou, tá certo? Agora ele diz, na letra D, não mais agora com 4 blocos, com 4 cubos. Ele diz com 3 cubos de volume, né? Quantas posições diferentes foram possíveis com 3 cubos? Vamos ver quantas? Bora lá. Tira uma, fica só 3 agora. Beleza? Então, veja. Nós temos aí, ó, quantas posições com 3. Podemos fazer a torre com 3, né? Um em cima do outro. Beleza? Oh, caiu. Um em cima do outro. Podemos fazer a torre. Ok? Podemos também fazer enfileirado, um do lado do outro. Já 2 posições. Não é verdade? Ó, presta bem atenção. Na letra C, com 3. E aí, perdão, na letra C, na letra D, com 3. E aí, nós podemos aí, ó, um do lado do outro, uma torre, né? Será que existe outra posição aí para a letra D? Que são 3 blocos, são 3 cubos? Penso que não. Então, se você colocou o número 2, você acertou, tá certo? Então, aí, ó, na letra D, com 3 cubos, número 2. A letra E, ele diz o seguinte, vamos ver quantas posições diferentes nós temos aí com 2 blocos agora. E aí, nós podemos encontrar aí, ó, uma posição, que é a torrezinha um em cima do outro, e outra posição diferente, que é um do lado do outro. Então, na letra E, também 2 posições. Se você colocou 2 posições na letra E, você acertou. Tá ok, quinto ano? Agora, a letra F, ela diz o seguinte. Após todas essas montagens, o que podemos concluir sobre os volumes nas 2 composições diferentes de cada item? Os volumes, que é o tamanho, né? Nós colocamos eles de várias maneiras. O volume, o tamanho de cada bloco, de cada cubo desse. Ele alterou, quinto ano? Ele se diferenciou ou continuou no mesmo tamanho? O volume não se alterou, né? O volume, o tamanho de cada bloquinho continuou o mesmo. Então, o volume não se altera, tá certo? Mesmo mudando a posição dos cubos, o volume, que é o tamanho dos cubos, não se altera, tá certo? Porque as quantidades de cubinhos, ou seja, as unidades de volume, são a mesma em todas as composições. Ou seja, o volume, né? Porque o volume não se altera porque o volume, né? Porque o volume são as mesmas, né? Porque o volume é o mesmo, tá certo? Em todas as posições, em todas as posições, tá ok? Então veja só,
Olha o que é que a letra F diz. Após todas essas montagens, o que podemos concluir? Podemos concluir sobre os volumes das duas composições, das duas diferentes, né, de cada um item. O volume se alterou? Não, né? O volume, que é o tamanho, ele não se alterou. As unidades não se alteraram. Por quê? Porque independente que eu coloque uma em cima da outra, que eu coloque uma do lado da outra, tá certo? Elas vão ter sempre o mesmo tamanho, elas vão ter sempre o mesmo volume. O que diferencia são as posições. Tá ok, quinto ano? Essa foi nossa correção da atividade da sequência didática de matemática, né, da atividade 1 e 2. Espero que vocês tenham compreendido. Um abraço e até mais. Tchau.